Eu nunca quis entrar nos negócios da família. Depois de me formar na faculdade com honras em gestão financeira, meus sonhos estavam voltados para fazer meu próprio caminho no mundo corporativo. Várias empresas prestigiadas já haviam demonstrado interesse no meu currículo, e eu estava empolgada em construir minha carreira do zero. Mas a vida tinha outros planos. Meu nome é Alice Costa e eu sempre fui a responsável, enquanto meu irmão mais velho Tomás era o filho dourado que não podia fazer nada de errado. Ele ganhava os aparelhos mais novos, as roupas mais caras e, mais importante, a atenção total dos nossos pais. Aprendi cedo a ser autossuficiente, mergulhando nos estudos e trabalhando meio período em nossa empresa durante os verões para ganhar meu próprio dinheiro. A Costa Comércio Global estava na nossa família há 3 gerações. Meu bisavô começou com apenas 2 contêineres de eletrônicos de Taiwan. Quando meu pai assumiu, já havia se transformado em uma respeitável empresa de médio porte, administrando importações de toda a Ásia. Eu conhecia o negócio por dentro e por fora devido aos meus trabalhos de verão, mas nunca pensei que acabaria dirigindo. Esse era para ser o destino de Tomás. Alice, precisamos conversar, meu pai disse uma noite, sua voz extraordinariamente séria. Eu tinha acabado de contar a ele sobre uma entrevista promissora com o Banco Santander durante o jantar em seu escritório. O que foi, pai? Ele gesticulou para eu sentar, seu rosto marcado pela preocupação. A empresa não está indo bem. Estamos perdendo dinheiro mais rápido do que nunca. Senti meu estômago apertar. Achei que o Tomás estava aprendendo o trabalho. Você sempre disse que ele assumiria. O rosto do meu pai corou de constrangimento. Seu irmão, ele não está pronto. Ontem ele registrou uma despesa de R$ 25.000 em um jantar com clientes naquele novo restaurante francês. Quando perguntei sobre os negócios discutidos, ele não conseguiu lembrar um único detalhe. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, embora já começasse a ver onde isso iria dar. Preciso que você assuma como CEO, ele disse simplesmente. Você é inteligente, responsável e conhece o negócio. A empresa precisa de você, Alice. Fiquei ali sentada, atordoada. Durante anos me disseram que isso era direito de nascença de Tomás. Agora, de repente, porque ele não conseguia lidar com isso, queriam que eu entrasse e consertasse tudo. E meus próprios planos de carreira, protestei. Trabalhei duro por isso, pai. Tenho entrevistas marcadas. Este é o legado da nossa família, ele interrompeu, sua voz falhando levemente. Seu bisavô construiu esta empresa do zero. Você realmente vai deixá-la falir? Olhei para a antiga foto em preto e branco na parede dele, meu bisavô em pé, orgulhosamente na frente de seu primeiro armazém. O peso de 3 gerações de história familiar pressionou meus ombros. O Tomás não vai gostar disso, disse finalmente. Papai suspirou. Deixe seu irmão comigo. Você vai fazer isso? Olhei pela janela para o horizonte da cidade, vendo meu futuro cuidadosamente planejado escorrer pelos dedos. Sim, ouvi-me dizer. Eu farei. Meu primeiro dia como CEO da Costa Comércio Global pareceu surreal caminhando pelos corredores familiares, fui recebida por rostos que conhecia desde adolescente, quando fazia recados e arquivava documentos durante as férias de verão. Passei as 2 semanas seguintes mergulhada em relatórios financeiros, meu diploma em gestão financeira finalmente se provando útil de maneiras que eu não esperava. A senhora Rodrigues, nossa chefe de contabilidade, e sua equipe foram inestimáveis, fornecendo-me anos de registros e explicando várias práticas contábeis que haviam se tornado padrão sob a influência do meu irmão. Odeio mostrar isso, disse a senhora Rodrigues uma noite, colocando uma pasta grossa na minha mesa, mas você precisa ver para onde o dinheiro está realmente indo. Os números contavam uma história de má gestão sistemática e gastos desperdiçados, mas foi quando comecei a investigar os relatórios de despesas que meu sangue realmente começou a ferver. Os documentos revelavam um padrão de gastos excessivos que me revirava o estômago. Um Tesla Model S de R$ 400.000 comprado há 6 meses sob despesas de transporte. Um aluguel mensal de R$ 560.000 para uma cobertura no centro da cidade, listado como instalações para entretenimento de clientes. Uma compra de R$ 125.000 na Armani, de alguma forma classificada como despesas de desenvolvimento profissional. Meu pai viu estes relatórios, perguntei à senhora Rodrigues. Ela balançou a cabeça. O Tomás sempre teve um jeito de apresentar as coisas diferentemente para seu pai.
mais vagamente. Os detalhes ficavam enterrados em categorias mais amplas. Fiquei até tarde da noite examinando cada detalhe. Quanto mais eu olhava, mais eu encontrava. Viagens de fim de semana para Buenos Aires rotuladas como a construção de relacionamento com clientes. Ternos e relógios de grife arquivados sob a manutenção de imagem profissional. A empresa estava sangrando dinheiro através de 1000 cortes caros, todos rastreados até os hábitos de gastos do meu irmão. Ao final da minha auditoria, eu tinha tomado minha decisão. Redigi uma nova política de despesas da empresa, uma que eliminaria todos esses privilégios excessivos. Todos, incluindo Tomás e eu, operaríamos apenas com o salário base. Sem mais carros de luxo, sem mais coberturas, sem mais compras disfarçadas como despesas comerciais. Enquanto terminava de digitar a última página da nova política, olhei para a antiga foto em preto e branco do meu bisavô na parede. Vou consertar isso, prometi silenciosamente. Custe o que custar. Eu sabia que a tempestade estava chegando. Tomás não aceitaria essas mudanças passivamente. Mas eu tinha os números, a documentação e, mais importante, a autoridade para fazer essas mudanças necessárias. Que ele tentasse justificar uma sunga de R$6.000 como despesa comercial na minha cara. Eu estava revisando contratos de fornecedores quando a porta do meu escritório se abriu com tanta força que bateu na parede. Tomás entrou furioso, seu rosto vermelho de raiva, agitando uma cópia da nova política de despesas que eu havia distribuído naquela manhã. Que diabos é isso? Ele gritou, batendo o documento na minha mesa. Você acha que pode simplesmente chegar aqui e tirar tudo de mim? Mantive minha voz firme. Essas são mudanças necessárias para salvar a empresa, Tomás. Você sempre teve inveja de mim, sempre tentando provar que é melhor que eu, e agora está usando a insanidade temporária do pai para me empurrar para fora. Ninguém está empurrando você para fora, disse eu, mas a empresa não pode mais bancar seu estilo de vida. Meu estilo de vida, ele riu amargamente. Eu trago metade dos nossos clientes. Você acha que eles querem se reunir em algum restaurante barato, andar por aí num Corolla? Eles querem fazer negócios com uma empresa solvente, rebati, o que não seremos se... Vai se ferrar, Alice, ele chutou minha cadeira de visitante pelo escritório. Você não passa de uma invejosa que não suportava me ver tendo sucesso. E saiu tempestuosamente, deixando papéis espalhados pelo meu chão. Eu sabia exatamente para onde isso estava indo. Como esperado, naquele sábado em nosso jantar familiar, pude sentir a tensão assim que entrei. Mamãe estava extraordinariamente quieta enquanto servia o assado, e papai não parava de limpar a garganta, seu tique nervoso. Finalmente, mamãe não conseguiu se conter mais. Alice, você não acha que está sendo um pouco dura com seu irmão? Ele trabalhou tanto pela empresa. Trabalhou? Alcancei minha pasta. Vocês gostariam de ver exatamente como o Tomás tem trabalhado duro ou com o dinheiro da empresa? Espalhei os documentos pela mesa de jantar, bem ao lado da melhor porcelana da mamãe. Extratos de cartão de crédito, relatórios de despesas, recibos, todos cuidadosamente destacados e anotados. Esta é a cobertura que ele alugou com fundos da empresa. Este é o Tesla que ele comprou. Aqui estão as viagens para Buenos Aires, as compras de grife. Mamãe balançou a cabeça. Ele precisa entreter os clientes. Com uma sunga de R$6.000, apontei para aquele recibo em particular. Com um relógio de 75.000? Seu irmão sempre teve bom instinto para negócios, mamãe insistiu. Ele sabe como fazer as pessoas se sentirem especiais. Papai estava em silêncio, estudando os documentos com uma ruga cada vez mais profunda. Estes números, ele finalmente disse. Tomás, isso está correto? Tomás, que estava emburrado na outra ponta da mesa, deu de ombros. São todas despesas comerciais legítimas. Alice é muito rígida para entender como funciona o business moderno. Chega, papai interrompeu. Ele parecia cansado, mais velho de alguma forma. Alice está certa sobre as despesas, Tomás. Elas precisam parar. Ele levantou a mão quando Tomás tentou protestar. Mas ela também vai ajudar você a aprender a administrar a empresa adequadamente. Pisquei surpresa. Eu vou? Papai assentiu.
Meu plano é eventualmente dividir a empresa entre vocês dois, 50-50. Mas isso só funciona se vocês dois souberem como administrá-la. Ele olhou para mim, suplicante. Você vai ensiná-lo? Olhei para Tomás, que estava encarando seu prato, maxilar cerrado. Ensinar-lhe seria como ensinar um gato a nadar, mas me ouvi dizendo, sim, vou tentar. Olhando para Tomás do outro lado da mesa de conferência, não pude deixar de pensar em nossa infância. Enquanto eu fazia a lição de casa, ele corria com os amigos na Porsche que ganhou aos 16 anos. Quando eu passava os verões aprendendo o negócio, ele estava festejando em Angra dos Reis. Mamãe e papai sempre diziam que ele estava vivendo a vida ao máximo, enquanto eu era séria demais. Lembro do Natal em que pedi um software de contabilidade para praticar e ganhei um suéter. Tomás ganhou um jet ski. Quando entrei para o quadro de honra, eles assentiram distraidamente. Quando Tomás conseguiu se formar com notas medianas, fizeram uma festa enorme. Não era que eles não me amassem. Eles só o amavam mais. Obviamente mais. Demonstrativamente mais. Completamente mais. Agora, observando o desleixado em sua cadeira cara durante nossa reunião de orçamento, vi os resultados dessa criação. Tomás, você está acompanhando essas projeções trimestrais? Perguntei, tentando manter a frustração fora da minha voz. Ele olhou rapidamente seu celular. Sim, sim. Números subindo é bom, números descendo é ruim. Podemos encerrar isso? É um pouco mais complexo que isso, disse eu. Essas projeções afetam nossas decisões de inventário para os próximos 6 meses. Ele suspirou dramaticamente, mas guardou o celular. Pequenas vitórias. Fiz questão de convidá-lo para todas as reuniões importantes. Negociações com clientes, contratos com fornecedores, sessões de estratégia. Se era importante para a empresa, eu queria ele lá. Na maior parte do tempo, ele só ficava sentado parecendo entediado, checando o relógio ou brincando com sua caneta. Mas ocasionalmente me surpreendia. Por que não tentamos importar produtos de luxo para pets? Ele sugeriu durante uma reunião. A galera rica é louca pelos seus cachorros hoje em dia. Poderíamos aumentar os preços loucamente. O mercado já está saturado, expliquei gentilmente. E o processo de certificação para produtos pet é complicado. Outra vez, deveríamos investir tudo em criptomoeda. Meu amigo ficou milionário mês passado. Tive que respirar fundo antes de responder a essa. Precisamos de investimentos mais estáveis para os fundos da empresa. Suas ideias geralmente eram impraticáveis ou arriscadas demais, mas pelo menos ele estava pensando sobre o negócio. Era mais engajamento do que eu tinha visto dele em anos. Durante uma reunião com nosso maior cliente, ele realmente prestou atenção o tempo todo. Depois, ele disse, sabe, você é boa nisso. O jeito como você lidou com as preocupações dele sobre preço. Era provavelmente o primeiro elogio genuíno que ele já tinha me dado. Obrigada, Tomás. Quer almoçar e eu posso explicar a estratégia de negociação que usei? Não, tenho planos, ele disse, já indo embora. Mas talvez na próxima. Observei-o partir, pensando em como padrões estabelecidos na infância se tornam a arquitetura de nossas vidas adultas. Tomás nunca teve que tentar porque tudo lhe era dado. Eu sempre tive que tentar 2 vezes mais porque nada me era dado. Agora eu deveria ensinar a ele o que eu tinha passado anos aprendendo sozinha. 8 anos. 8 anos de manhã cedo e noites tarde. 8 anos de decisões difíceis e gestão cuidadosa. 8 anos ensinando a Tomás tudo o que eu sabia enquanto simultaneamente administrava a empresa com desempenho máximo. Os números contavam a história melhor do que eu poderia. Lucros aumentaram 300% desde que assumi. 5 novas filiais abertas em todo o estado. Uma lista de clientes que havia triplicado de tamanho. A Costa Comércio Global não estava apenas sobrevivendo mais, estava prosperando. A festa de 70 anos do papai deveria ser uma celebração de todo esse sucesso. O salão privativo no restaurante Palácio Dourado estava lotado com família, amigos próximos e nossos parceiros comerciais mais importantes. Os mesmos rostos que haviam visto nossa empresa crescer de quase falência a líder do setor.
Eu tinha ajudado mamãe a planejar cada detalhe, das decorações tradicionais em vermelho ao menu favorito de 8 pratos do papai. Até Tomás havia chegado na hora pela primeira vez. Ele estava estranhamente quieto ultimamente, mas imaginei que estava apenas nervoso com sua apresentação dos nossos últimos planos de expansão. Depois que o pato a Pequim foi servido, papai se levantou, batendo em sua taça com uma colher. O salão ficou em silêncio. Tenho um anúncio importante, ele disse, sorrindo para todos nós. Depois de muita reflexão, decidi que é hora de me aposentar completamente. Houve murmúrios de aprovação pela sala. Papai estava semi-aposentado há anos, desde que me fez CEO, mas ainda mantinha um escritório e vinha para decisões importantes. E então, ele continuou, é hora de falar sobre sucessão. Sobre legado. Meu estômago apertou. Há algo em sua voz. A Costa Comércio Global tem estado em nossa família por 3 gerações, passada de pai para filho. Hoje, tenho orgulho de anunciar que estou transferindo a propriedade total da empresa para Tomás. O salão explodiu em aplausos. Fiquei ali paralisada enquanto parentes parabenizavam meu irmão. Isso não podia estar acontecendo. Pai, disse eu, levantando-me. Minha voz cortou as celebrações. E nosso acordo? Você prometeu dividir a empresa entre nós. O salão ficou quieto. Papai deu de ombros, sem realmente encontrar meus olhos. A empresa sempre passou pela linhagem masculina, Alice. É tradição. Além disso, Tomás será um excelente líder. Líder? Não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu sou quem salvou esta empresa. Eu sou quem a transformou. Querida, mamãe interrompeu, não faça uma cena. Tomás tem habilidades naturais de liderança. Ele será um dono melhor. Melhor? Ri incredulamente. Onde estava sua liderança natural quando a empresa estava falindo? Onde estava durante os 8 anos que passei ensinando a ele conceitos básicos de negócios? Tomás se levantou, ajustando sua gravata. Falando nisso, Mana, você deveria começar a preparar a transferência de suas funções de CEO. Como novo proprietário, vou assumir essa posição também. Ele sorriu maliciosamente para mim através da mesa, o mesmo sorriso que tinha quando ganhou aquela Porsche aos 16 anos, quando levou crédito pelo meu trabalho no ensino médio, quando gastava o dinheiro da empresa como água porque sabia que nunca enfrentaria consequências. Sabe de uma coisa? Me levantei, minha cadeira raspando contra o chão. Vocês todos se merecem. 8 anos eu passei consertando os erros do pai e cobrindo a incompetência do Tomás. 8 anos da minha vida sacrificados pelo legado desta família. Alice, mamãe ofegou. Como ousa ser tão egoísta? Egoísta? Me virei para encará-la. Eu estava sendo egoísta quando trabalhava 60 horas por semana para salvar a empresa? Quando desisti dos meus próprios sonhos de carreira? Quando tentei ensinar Tomás mesmo sabendo que ele nunca aprenderia? Você só está com inveja, papai disse friamente. Você sempre teve ciúmes do seu irmão. Saia, mamãe disse, apontando para a porta. Se você não pode ficar feliz pelo sucesso do seu irmão, pode ir embora. Olhei ao redor do salão, para os rostos desconfortáveis dos meus parentes, para os parceiros comerciais que não encontravam meus olhos, para as expressões de indignação virtuosa da minha família. Com prazer. Na manhã seguinte, entrei no escritório uma última vez para limpar minha mesa. Tomás estava lá, pés em cima de sua nova mesa, minha antiga mesa, me observando fazer as malas. Não se esqueça de deixar suas chaves, ele sorriu maliciosamente. Deixei minha carta de demissão em sua mesa sem dizer uma palavra. 8 anos da minha vida empacotados em uma caixa de papelão. Felizmente, eu sempre vivi bem abaixo dos meus meios. As economias que acumulei me compraram um belo apartamento no bairro histórico. Decidi tirar alguns meses de folga, algo que não fazia desde a faculdade. Os primeiros sinais de problemas na Costa Comércio Global começaram 3 meses depois. A senhora Rodrigues me ligou para tomar café. Eles me demitiram, ela disse, mãos envolvendo sua xícara. Tomás disse que eu era antiquada demais nas minhas práticas contábeis. Nas semanas seguintes, mais ligações vieram. Tomás havia substituído a maioria da gerência sênior por seus amigos da faculdade.
O novo diretor financeiro era um cara com quem ele costumava festar, que mal passou em administração. Ele voltou aos seus velhos hábitos de gastos, relatou James, meu ex-VP de operações, que também havia sido demitido. Comprou uma Maserati nova como carro da empresa. Mas isso não é o pior. O pior, como se descobriu, foi a solução de Tomás para sua primeira grande crise. Quando seu principal fornecedor aumentou os preços, em vez de negociar ou encontrar uma alternativa respeitável, Tomás mudou para um fornecedor duvidoso oferecendo preços suspeitamente baixos. Os produtos são lixo, Sara do controle de qualidade me contou, antes que ela também fosse demitida. Metade deles está com defeito, mas Tomás não quer ouvir. Diz que estamos sendo muito exigentes. Em 6 meses, a empresa havia perdido 3 grandes clientes. Em 8 meses, a maioria de nossos parceiros de longa data havia pulado fora. A reputação cuidadosamente construída que eu passei 8 anos cultivando estava desmoronando em questão de meses. Eu ouvia tudo pela rede de contatos e não sentia absolutamente nada. 1 ano após aquele fatídico jantar de aniversário, meu telefone tocou. O nome do papai piscou na tela. Quase não atendi, mas algum resquício de dever filial me fez atender. Alice, sua voz soava mais velha, cansada. Precisamos conversar. Esperei, deixando o silêncio se estender entre nós. Tomás, ele não funcionou como esperávamos. Ele limpou a garganta. A empresa está com problemas. Problemas sérios. Estou ciente, disse secamente. A comunidade empresarial não é tão grande assim. Ouvi sobre seus últimos desastres através da minha rede profissional. Precisamos de você de volta, ele disse. Você pode nomear seus termos. Controle total, qualquer salário que quiser. Tomás vai se afastar. Não pude deixar de rir. Agora você me quer de volta? Depois de jogar fora 8 anos do meu trabalho por causa da tradição? Este é o legado da nossa família, Alice. A empresa do seu bisavô. Você não pode simplesmente deixá-la morrer. A empresa do meu bisavô morreu no dia em que você escolheu o ego do seu filho sobre a competência da sua filha, respondi. A empresa que eu construí por 8 anos, essa é que está morrendo agora. E eu não me importo. Como você pode dizer isso? Sua voz se elevou. Este é o negócio da sua família, sua herança. Você tem uma responsabilidade. Não, pai. Não tenho mais. Você fez sua escolha há 1 ano. Agora pode viver com ela. Desliguei e bloqueei seu número. Depois bloqueei o número da mamãe também, por precaução. Olhando pela janela do meu escritório para o horizonte de São Paulo, sorri. Meu novo cartão de visita dizia Alice Costa, diretora executiva da Morton International, uma das maiores empresas de importação e exportação da Costa Leste. Eu havia sido caçada para a posição 6 meses atrás. Alice, minha assistente, colocou a cabeça para dentro. Os membros do conselho estão prontos para sua apresentação. Reuni meus papéis, ajustando meu blazer. Os resultados trimestrais eram excelentes. Havíamos superado todas as projeções e eu tinha planos de expandir para 3 novos mercados. Sua estratégia para os mercados asiáticos é brilhante, Ricardo Morton, o dono da empresa, tinha me dito na semana passada. Melhor decisão que já tomei trazendo você para bordo. A ironia não me escapou. Aqui estava eu, fazendo exatamente o que sempre quis fazer, sendo valorizada exatamente por quem eu era. Sem drama familiar, sem manipulação emocional, sem irmãos para cuidar. Apenas negócios puros bem administrados. Notícias viajam rápido em círculos familiares, mesmo quando você cortou contato direto. Foi minha prima Juliana quem me contou durante o almoço, exatamente 2 anos depois que saí do restaurante Palácio Dourado. Eles pediram falência, ela disse, mexendo seu café. Tomás teve que vender tudo. A casa, a Maserati, até aquela coleção ridícula de relógios dele. Tomei um gole do meu vinho, deixando a informação assentar. E ele se mudou de volta para a casa da tia Linda e do tio Jaime. Eles converteram o escritório em um quarto para ele, Juliana hesitou. Estão dizendo que é temporário, só até ele se reerguer. Eu podia imaginar perfeitamente. Tomás em seu quarto de infância.
Mamãe fazendo suas refeições favoritas. Papai dando desculpas por ele. Alguns padrões realmente nunca mudam. Os detalhes emergiram nas semanas seguintes através de vários canais familiares. O colapso da empresa havia sido espetacular. Não apenas uma falha, mas um conto cautelar que seria sussurrado em círculos empresariais por anos. Os produtos defeituosos levaram a processos. Os fundos mal administrados levaram a dívidas. Os parceiros alienados levaram ao isolamento. Tudo que eu construía ao longo de 8 anos foi desmontado em menos de 2, não deixando nada além de dívidas e relacionamentos quebrados. Seu pai teve que hipotecar a casa para cobrir algumas das dívidas, minha tia Maria relatou durante nossa ligação mensal. Estão dizendo que você poderia ter evitado isso se tivesse voltado quando eles pediram. Ri disso. Realmente ri alto no meu escritório de canto com vista para o Parque Ibirapuera. A Morton International tinha acabado de registrar seu melhor trimestre na história da empresa sob minha liderança. A Valor Econômico tinha feito um perfil sobre mim no mês passado, elogiando minha abordagem inovadora para relações comerciais internacionais. Eles ainda não estão entendendo, não é? Disse para Maria. Isso não é sobre eu abandonar eles. É sobre eles nunca terem verdadeiramente valorizado o que tinham. Mais tarde naquela noite, sentei na varanda da minha cobertura, comprada com meu próprio dinheiro, ganho por meu próprio mérito, assistindo ao pôr do sol sobre a cidade. Pensei em Tomás de volta na casa dos nossos pais, provavelmente ainda culpando todos menos ele mesmo pelo que aconteceu. Pensei no pai, que escolheu tradição sobre talento, e na mãe, que escolheu favoritismo sobre justiça. Pensei naquela antiga foto em preto e branco do meu bisavô que costumava ficar no escritório. Imaginei se eles conseguiram salvá-la dos liquidantes ou se tinha sido vendida junto com todo o resto. Uma notificação apareceu no meu celular, outra crítica elogiosa do desempenho da nossa empresa sob minha liderança. A manchete dizia: CEO da Morton International transforma a cultura da empresa, uma nova era de crescimento. Deveria me sentir culpada? É isso que todos esperam, os parentes que ainda falam comigo, os velhos amigos da família que sussurram sobre a filha pródiga que deixou o legado da família morrer. Eles acham que eu deveria estar dilacerada por dentro, assombrada pelo que aconteceu. Mas não estou. Porque aqui está a verdade sobre legados, eles não são sobre prédios ou nomes de marcas ou mesmo tradições familiares. São sobre valores. Meu bisavô construiu sua empresa sobre trabalho árduo, integridade e genuína competência empresarial. Esses valores não morreram com a Costa Comércio Global. Eles vivem através de mim, apenas de uma forma diferente. Fim da história.